Olá a todas e todos, o meu nome é Daine, eu sou estudante pelo programa de pós-graduação em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal da Bahia no curso do mestrado. Recentemente eu defendi a minha dissertação e trarei para vocês uma parte dos resultados que foram encontrados através da coleta e da análise de dados. Eu tenho como orientadora a professora doutora Jane Freitas de Oliveira e o meu trabalho tem por título A idade como elemento associado ao consumo de bebida alcoólica em mulheres rurais. Dados atuais da Organização Pan-Americana e até mesmo da Organização Mundial de Saúde têm trazido que as mulheres têm feito o uso de bebida alcoólica, especificamente como uma substância lícita, cada vez mais precoce. Então estima-se uma faixa etária entre 15 e 17 anos até 33 anos. E esse consumo ele tem crescido muito ao longo dos anos, com uma projeção de mais ou menos 4,2 litros por mulher brasileira. Então, existe sim uma possibilidade, uma projeção de que esse consumo ele vá aumentando e crescendo ao longo dos anos e que a faixa etária do consumo seja cada vez mais precoce. Em se tratando do público específico, mulheres rurais, esse consumo também, assim como mulheres de determinados contextos, de diversos outros contextos, também tem feito uso de bebida alcoólica, principalmente porque o meio rural tem assumido características e comportamentos que outrora eram muito do ambiente urbano, mas o ambiente rural tem absorvido muito alguns comportamentos, a exemplo do consumo de bebida alcoólica e inclusive de outras substâncias psicoativas, inclusive também ilícitas. Estudiosos como Bortolotto têm trazido que inclusive o consumo de bebida alcoólica em pessoas que são residentes de comunidades rurais tem sido apontado como um indicador de baixa qualidade de vida. E a partir disso, compreendendo que o consumo de bebida alcoólica tem se tornado cada vez mais comum dentro do ambiente rural e que existem diversos fatores que a própria literatura já discute, que estão associados ao consumo de bebida alcoólica, especificamente nessa população, esse trabalho objetiva verificar a idade como um elemento associado ao consumo de bebida alcoólica em mulheres de uma comunidade rural. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, que entrevistou 259 mulheres de uma zona rural do município de Camaçari. A coleta de dados aconteceu por meio da aplicação de questionário sociodemográfico e do audit, que é um instrumento que foi criado e validado pela Organização Mundial de Saúde e que vai avaliar o consumo de bebida alcoólica referente à quantidade e frequência. Para análise dos resultados que foram encontrados por meio da coleta de dados, utilizou-se análises bivariadas através do Q² e exato de Fisher, com nível de significância de P 0,05, e também realizou-se uma análise de regressão múltipla para avaliar a probabilidade do desfecho. Para a análise de regressão logística múltipla, optou-se pelo P de 0,20. Na amostra investigada, 47,5% das mulheres tinham entre 30 e 49 anos. 49,2% faziam uso de bebida alcoólica nessa mesma faixa etária. Observou-se também uma associação entre a faixa etária de 30 a 49 anos e a zona de risco 1 do audit. Para a análise de regressão logística múltipla, observou-se que a idade pode vir a ser um elemento fortemente associado ao consumo abusivo entre as entrevistadas, principalmente dentre aquelas que possuíam idades iguais ou inferior a 30 anos. Mulheres dessa faixa etária, ou seja, que tinham idades menores ou iguais a 30 anos, possuíam 2,47 vezes mais a probabilidade de beberem abusivamente comparada àquelas com mais de 30 anos. Ou seja, ter idade menor ou igual a 30 anos é um fator de risco, possivelmente pode vir a ser um fator de risco para o consumo abusivo de bebida alcoólica comparado àquelas que possuem mais de 30 anos. Conclui-se então que o estudo revelou uma predominância do consumo de bebida alcoólica entre mulheres de 30 a 49 anos e a idade se mostrou inclusive como um elemento em potencial para o consumo de bebida alcoólica dentre aquelas que possuíam idades menores ou iguais a 30 anos. Evidencia-se, portanto, a necessidade de intervenções específicas voltadas para as necessidades encontradas para as mulheres investigadas, visando, inclusive, a redução dos danos decorrentes do consumo da bebida alcoólica.